Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor, passando aqui para mais um pós-jogo, né? Aquele pós-jogo Estádio Esquadrão, você sabe, pós-jogo que a gente faz depois, mas um pouco depois do jogo, para a gente tentar esfriar a cabeça, né? E tentar ser menos clubista e menos passional possível para a gente conseguir raciocinar um pouco mais sobre o que foi a partida, né? Antes da gente começar, já pedindo a você, ó, tá passando a mensagem aqui embaixo. Inscrevam-se no nosso canal. Se você não é inscrito, tá chegando aqui pela primeira vez, dê essa moral pra gente, ajude a gente aí, a gente está precisando. Inscreva-se no nosso canal, porque ó, nós estamos querendo chegar à nossa marca aqui, ó, de 4.000 inscritos. Aí, já que você está aqui, escreva aí e ajude a gente, beleza? Ative o sininho das notificações também, para você sempre receber. Nós estamos publicando conteúdos diariamente, tá bom? Então vamos lá. Jogo hoje, ó. Atlético Mineiro 1, Bahia 0 pela rodada 19, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E da mesma forma que o Bahia começou o turno, infelizmente, nós terminamos, né? Uma derrota para o Atlético Mineiro, uma derrota que a gente vai ver a entrevista do Paiva, ele fala, faltou o gol, né? Pois é, mas para a gente conseguir 3 pontos, nós temos que fazer mais gols que o adversário. Então, a gente tem que jogar bem, a gente tem que evitar levar gols, mas para a gente ganhar 3 pontos, a gente tem que fazer gol. Se a gente não fizer gol, a gente não leva os 3 pontos, né? Nós vamos ficar com um ponto só. Então, a rodada, mais uma vez, ajudou o nosso Bahia, né? Então, a gente ainda tem a possibilidade de encerrar as 19 primeiras rodadas fora do Z4. Por que eu estou falando isso? Vocês estão assistindo, nós gravamos esse pós-jogo após o jogo do Santos, mas antes do jogo do Vasco. O Vasco joga ainda na rodada 19 contra o Bragantino e o Vasco ainda tem também o América Mineiro. Então, se, né, o Vasco vencer essas duas partidas, ele passa o Bahia em número de vitórias, então ele sai do Z4 e coloca o Bahia no Z4. Por hora, né? Por hora, o que nós temos é essa classificação aqui do Brasileirão. Tá aí na tela, a gente joga logo na parte que interessa, né? A parte de baixo, então tá aqui a nossa parte de baixo. América rebaixado por enquanto com 10 pontos, seguido do Vasco da Gama, que seria o próximo com 12. Vasco da Gama com 17 jogos, ainda faltando um jogo com o América, né? O América só falta esse jogo do Vasco. E o Vasco da Gama falta um jogo contra o Bragantino. Coritiba, 14º, e o Santos, que perdeu, né? O 17º, primeiro fora da zona de rebaixamento, o Bahia em 18º. A notícia ruim aqui, ó, enquanto os times de baixo eles perderam, né? A notícia ruim é que, ó, o Goiás venceu. Então, com o triunfo do Goiás, ele abre 4 pontos para o Bahia, que é o primeiro fora da zona, então ele abre 4 pontos da zona de rebaixamento, enquanto o Corinthians tem 5 pontos da zona de rebaixamento. Ou seja, o Bahia tem um caminho bem longo aqui, se o Bahia quiser alguma coisa aí, né? O Bahia que, segundo o Cadu Santoro e segundo o próprio treinador, já apresentou alguma evolução, então o Bahia tem que evoluir nesse quesito, tem que crescer, tem que melhorar. Bahia que, como a gente viu, aparentemente o Bahia jogou bem, né? Então, classificação mais uma vez, o Bahia jogou bem, mas tem que ter resultado, né? A gente precisa de resultado aí, não adianta a gente simplesmente jogar bem. Vou botar para vocês os números aqui. Segundo o SofaScore, tá? E os números na tela, ó, para vocês, ó. Bahia que perdeu de 1-0, o gol de Paulinho, né? Nós vamos ver o gol ali, uma bola
que o Vitor Hugo não interceptou, né? Então, o Bahia que teve 61% de posse de bola, mas como vocês lembram, o Renato Gaúcho já falou isso, não adianta você ter a posse de bola. A posse de bola só não dá os 3 pontos. É claro que você ter a bola, seu time cansa menos, mas o Bahia precisa fazer gols. Então, na parte de finalizações, ó, 5 finalizações no gol, de um total de 40, um total de 40 não, de 14 finalizações, né? Grandes chances, o Bahia teve uma grande chance. Passes certos, Bahia teve 86% dos passes certos, então 411 passes certos, né? Isso mostra uma evolução aí do Bahia. O Bahia tem evoluído, né? Todos esses jogadores novos que chegaram, eles deram uma evolução ao Bahia, mas o que acontece é que, com devido a ele já, a bola não está entrando. Então, o Bahia precisa, lá neles, fazer a bola entrar, certo? Esse aqui é o ponto. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, na nota SofaScore. Everaldo 6.8, Cauli, a maior nota do SofaScore do Bahia foi Ademir com 7.8, Cauli 7.1, Rafael Ratão, dessa vez aqui ele ficou um pouquinho mais marcado, 5.6 eu acho que foi um pouquinho melhor, né? Tassiano e Rezende, Tassiano 6.7, Rezende 7, mais uma boa partida de Rezende, né? Uma boa partida aqui de Rezende. Camilo Cândido ficou um pouquinho mais escondido, né? Não jogou tanto. O Bahia tentou mais jogadas aqui com o Gilberto. Então, o Bahia forçou mais as jogadas pela direita com o Gilberto. Aparentemente, o Gilberto tem mais qualidade que o Camilo Cândido, mas o Camilo Cândido não fez uma partida ruim, só que dessa vez foi menos acionado. Canu, dentro do esperado, né, uma partida boa. Agora o Vitor Hugo, para mim, falhou ali no gol, né? No lance do gol. Marcos Felipe, nota 6.8, levou um gol, mas eu acho que Marcos Felipe salvou, né? Depois que o Bahia levou o primeiro gol, o time ele se lançou um pouquinho mais, ele foi um pouco mais à frente, e aí o time do Atlético Mineiro vem em contra-ataque. O Marcos Felipe salvou algumas bolas ali que a gente poderia ter levado uma goleada, né? Então, 6.9 eu acho que foi uma nota que poderia ser maior. Mas algumas coisas aqui. Fato é que o Bahia ficou, jogou bem, jogamos bem como sempre e perdemos, jogamos melhor que nunca e perdemos como sempre. É uma situação ruim aí, não, uma situação extremamente ruim que o Bahia precisa pontuar. Então, eu vou até procurar aqui para ver se eu acho a entrevista do Atlético Mineiro, a entrevista do Filipão, né? O Filipão ele fala que o Bahia vai seguir aí, pode ter um futuro bom, mas normalmente ele fala isso, né? Se tiver o pessoal andou comentando alguns comentários aí de alguns posts no Twitter, né? E inclusive até o áudio do Filipão falando que o Bahia não tem time para ser rebaixado, né? Mas infelizmente a situação se a gente não fizer gol, a nossa pontuação não sobe, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da partida, né? A gente falar da partida, vamos ver aqui a escalação. Então, tá aqui a primeira novidade, né? Que foi sem novidade, foi a escalação do Bahia. A escalação do Bahia, o Bahia conseguiu pela primeira vez repetir a escalação de um jogo para outro. Então, o Bahia que fez aí havia feito 18 partidas sem repetir a escalação. Então, o Bahia começou exatamente com a mesma escalação que ele teve contra o América Mineiro, né? Só que aí o começo foi um pouco diferente. Contra o América Mineiro, nós jogamos em casa, então o Bahia mandou no jogo, né? E contra o Atlético Mineiro, o Bahia jogou fora, com a torcida contrária. E aí o Atlético Mineiro começou mandando no jogo, 5, 6 minutos mais ou menos ali, né? Aquela pressão inicial, que aí o Bahia
No primeiro tempo, o Bahia soube suportar essa pressão. Depois disso, o Bahia, na minha opinião, dominou o jogo, dominou as ações, só que, né, como a gente falou, e com o devido lá ele, faltou o Bahia meter a bola para dentro, faltou a bola entrar no Atlético Mineiro, né? E isso aí levou o final do primeiro tempo em 0-0. Já no segundo tempo, não. No segundo tempo, o que acontece? O Filipão, se não me engano, fez uma modificação, mas o time veio com aquela mesma pressão e em uma das bolas que eles conseguem cruzar na área, tentar jogar a bola na área, o Vitor Hugo não consegue desviar e nisso o Paulinho consegue dar um chute e faz Atlético Mineiro 1, Bahia 0, né? Com esse 1-0, normal, as equipes do Filipão, eles recuam, né? Ele traz o time todo para fazer uma marcação próxima ao meio campo, para trás, né? E lançar o time no contra-ataque. Então ele recua a sua linha de marcação para que o outro time, para o time adversário que está perdendo, caia no desespero e dê os espaços. Normal. E o Bahia, como normalmente joga, né? Com essa linha de zagueiros aqui alta, então ele joga com a linha alta, acabava que quando muitas vezes o jogador do Atlético Mineiro pegava a bola, ele conseguia dar passes em profundidades, né? Para os jogadores do Atlético Mineiro. O Hulk fez isso algumas vezes e nosso goleiro Marcos Felipe, uma outra vez a zaga salvou. Final 1-0, né? O nosso goleiro ele conseguiu salvar e o Bahia não conseguiu jogar, botar a bola lá dentro, lá neles. Eu vi algumas críticas também em relação ao Everaldo. Me incomoda, né, um pouco, a questão do Everaldo, porque a bola não chega para ele. Então, como ele é o nosso 9, então ele é a nossa referência na área. E sendo um 9, eu gosto que esse 9 fique ali, né? Na região da área, que ele fique na área transitando ali, para que as bolas possam chegar para ele. Ou ele chega mais para a linha de fundo e a bola vem um pouco na direção do pênalti para um volante, alguém vir por trás e dar um chute, ou ele seria esse homem aí, né, que pegaria essa bola. Então, eu sinto falta desse tipo de jogada e não vejo muito o Everaldo fazendo isso, né? No jogo contra o América Mineiro, a bola chegou mais para ele, então ele conseguiu ter mais chances. Nesse jogo, o Atlético Mineiro evitou um pouco, a bola não chegou tanto para o Everaldo. Então, seria algo interessante aí para o, o nosso mister pensar, né? Nessa escalação aqui, eventualmente, não para o próximo jogo, porque Biel não vai jogar, né? Biel foi suspenso, conseguiu levar um cartão estando no banco, né? Então Biel vai levar, mas eventualmente, ó, tirando o Everaldo, colocando o Biel e trazendo o Ratão para tentar fazer um pouco de a função do 9 ali, né? Então, vamos ver o que acontece. Mas o fato é que o Bahia, né, apesar de jogar um bom primeiro tempo, apesar de jogar um bom segundo tempo, esse pequeno detalhe, essa pequena falha fez o nosso Bahia levar 1-0 e aí perder o jogo, né? Então, dito isso, a gente consegue agora ver um pouco a partida. Vamos ver alguns lances aqui da partida, né? Para vocês, aí vocês vão me dizer se vocês concordam comigo ou não, né? Então, vamos jogar aqui alguns lances da partida aí, beleza? Vamos lá. .br e garanta o seu ingresso. Aqui desce o Bahia com o Ademir, trouxe para a canhota, disparou. Everson. Então, o primeiro lance é do Bahia, né? 7 minutos. A bola minutos. passar, foi esperto, Gilberto dominou, ajeita, tem marcação pesada do Arana, por isso ele vai controlando, trazendo, esperou a aproximação do Tassiano, ele parte firme pro gol, bate para fora. A gente tá aqui, né?
Nós trupica, mas não cai, né? Nessa do gosto musical, o Roger é do forró, viu, Jota? Ah, boa. E aqui vem o Atlético, ó. Chute pro gol. Tava lá no alto o Marcos Felipe. Ademir. Segurou, prendeu, Gilberto passou, pediu, vai para a linha de fundo, dribla, encontra espaço, olhou para a área, tem cruzamento de primeira, Cauli com desvio, a bola vai para fora. Consegue criar chances. Desvio foi no jogador do Bahia. Ademir de novo, pela ponta, disparou o cruzamento, Mariano não acompanhou, bola perigosa na sobra. Finalização de primeira, Gilberto fechando para dentro da área, de novo a defesa do Galo precisou trabalhar. Igor. Foi para o chão, o Lemos, Igor Gomes deu sequência, abre aqui na ponta, lá vem, chegando o Atlético de forma perigosa, a bola é chutada para fora, também sempre como alternativa, vai ficar para o Ademir, ergueu para dentro da área, o toque de cabeça, Everson, segundo espera tempo, pela companhia do Arana, antes, Paulinho. Fazer uma pausa aqui, né? Então vocês viram, no primeiro tempo, o Bahia, ele teve jogou muito pela direita, né? Muito boa as tabelinhas do Gilberto com o Ademir. Então, Gilberto e Ademir trocando muita figurinha ali, chegando até a linha de fundo. Eu senti falta dessa tabelinha do lado esquerdo. Então, o Bahia não balançava muito a equipe do Atlético Mineiro. Ficava sempre aqui pela esquerda, sempre pela esquerda do Atlético Mineiro, né? Jogando sempre pela nossa direita. Então, vamos dar uma olhada aqui. Provavelmente esse aqui já deve ser o lance do gol. O gol foi por volta no minuto número 4, pouco no início. Como a gente falou, né? Nesse início que o Atlético Mineiro ele chegou, tentou fazer uma bafa, ele conseguiu fechar, aproveitar a empolgação, o início do jogo, fez um resultado, ele se recuou para poder sair em contra-ataque. Vamos ver lá, né? Paulinho. Igor Gomes recebeu, Mariano com o braço aberto, erguido, Hulk na tabelinha para o Paulinho, ele deslocou, gol! Ele tenta tirar e não sai. Olha ele aí! É a vez do Bahia contra-atacar, na velocidade de Ademir, escapou no primeiro, escapou também no segundo, disparou no meio, Everson! Olha a sobra do Bahia pro meio, ninguém! A jogar na Arábia Saudita. 10 do segundo tempo, lá vem o Atlético. Pelo lado do campo, com o Pavon. Arana para Bumbi, a bola passou assustando o Marcos Felipe. E agora o contra-ataque. Rapaz, está desenhado. E é Hulk e Pavon. Hulk se deslocou para pedir. Pavon arrisca a bola para fora. Do Chaves, do Osmar, do Ronaldo, do Tarantino. Essa enfiada aí, ó. Olha o Galo, na frente, Paulinho, cara a cara, Marcos Felipe! A sorte que ele deu na primeira jogada, nessa segunda ele não conseguiu completar, era só dar o toquinho e tirar a bola. Uma troca para botar a equipe para frente ainda para tentar matar o jogo. 27, torcedor do Galo canta, vem o Atlético, bola batida pro gol, Marcos Felipe, Hulk é desarmado na bola, limpo, Paulinho, Arana, partiu, calibrou, disparou para fora. Você vê, né? Tá justificado como os dados dão 61% de posse de bola para o Bahia. Vocês viram pelos melhores momentos. Então, o Bahia chegou bastante na área do adversário, mas, como a gente sempre fala, né? Falta tranquilidade, falta um pouco de efetividade, né? No último terço, falta o Bahia melhorar a pontaria para poder fazer os gols. Então, o Bahia está conseguindo, de certa forma, impor o seu jogo, mas o Bahia ficou muito pelo lado direito, né? Eu senti falta de jogadas do outro lado. Então, isso é que o Bahia precisa melhorar. O Bahia agora joga no próximo domingo, às 18 horas. 16 horas. Próximo domingo, às 16 horas, contra a equipe do Bragantino. Então, agora a gente torcer. Retorno, né? Turno novo. Então, a gente tem que torcer porque é o seguinte, ó. A possibilidade de rebaixamento, né? É essa aqui. Primeiro lugar, o América Mineiro, seguido do Vasco da Gama. América Mineiro com 89%, né? De possibilidade de rebaixamento. Seguido do Vasco da Gama com 76%,
Curitiba com 76%, Santos com 55% e Bahia com 47,1%. Então, Bahia ainda está aqui, ó, Bahia e Santos, 2 times perigando bastante. Então, a gente precisa aí, o Bahia precisa reagir, né, para tentar sair dessa briga e deixar esses 4 times aí sozinhos. Porque a gente sabe aqui, ó, a classificação ainda está bem parelha, né? Vamos olhar. A classificação está bem parelha. Bahia tem a mesma pontuação do Santos. Então, estão os 2 times aí brigando cabeça a cabeça. E o Bahia precisa, de pronto, se desvencilhar dessa situação ruim, né? Vamos ver só aqui o próximo jogo, né? Então, vamos voltar aqui. Vamos ver o próximo jogo, a próxima partida. Próxima partida aqui na rodada 20. Na rodada 20, o Bahia pega a equipe do Bragantino, como nós vimos, e no mesmo horário, Santos enfrenta o Grêmio. O Santos que vai fazer uma partida aí com o público, né? A volta do público, o Santos acabou a suspensão, foi reduzida no STJD. Então, Bahia e Santos jogando no mesmo horário em casa. Ambos jogando com 2 equipes que estão na parte de cima da tabela, né? Então, torcer aí para que o nosso Bahia melhore, né? E que o jogo contra o América Mineiro tenha sido a referência para que a gente possa vencer o Bragantino. O Bragantino é uma equipe difícil. No primeiro turno, nós fizemos o primeiro gol e levamos a virada do Bragantino, né? Para a gente finalizar o nosso pós-jogo, né? Vamos ver aqui a entrevista coletiva do Mr. Paiva. Se liga aí. Boa tarde, professor. Um turno para fazer um levantamento do que acontece nessa temporada, né? Eu acho que não bem distante do esperado, quando o Bahia atinge 18 pontos em 19 jogos. Eu queria que o senhor falasse primeiramente dessa questão do primeiro turno, para depois a gente falar do jogo em si. Boa tarde. O primeiro turno será para avaliarmos depois. Eu quero falar do jogo. Avaliar essa semana, viu, pai? Acho que nós é uma história que já se repete, muito insatisfeitos com o resultado em relação àquilo que fizemos. Já estive a analisar os números. Somos superiores em todos os números, menos nos golos. Outra vez, Botafogo, Internacional, derrotas que de facto definem e são definidas por detalhes. Acho que a equipa fez aqui um jogo de grande qualidade num campo muito difícil, contra um adversário muito difícil que está na Libertadores. E pronto, 30 minutos brilhantes da nossa parte, onde podíamos ter feito golos. Nós temos 15 finalizações, 7 no golo e não temos golo. Controlámos defensivamente durante quase o jogo todo tudo o que era a organização ofensiva com bola do adversário. As jogadas de perigo são, a maior parte, transições, perdas de bola nossa que ativam os 3 jogadores da frente, são jogadores de tremenda qualidade e velocidade. E pronto, e basicamente isto nós, os últimos 10 minutos da primeira parte perdemos um bocadinho, deixámos de ter bola, deixámos de fazer o que fizemos, demos mais oportunidade a que o Atlético tivesse bola sem nos gerar grande dificuldade, e depois na segunda parte, entrando outra vez bem, no momento de uma bola longa do goleiro, em que a bola vai fora e vem dentro, não fechámos o espaço interior e acabamos por ser penalizados com o golo que define o resultado. Depois fomos atrás, temos uma grande oportunidade com o Tassiano e o Everaldo, não conseguimos nos detalhes outra vez fazer golo. Eu fico imensamente insatisfeito com este resultado. Temos coisas que não estão bem, mas que são, em relação olhando para o jogo, não são tantas, mas o que interessa é somar pontos. Hoje não somamos, mais uma vez, fazendo um bom jogo, um jogo de caráter, um jogo de personalidade. Tivemos 60 e tal % de posse de bola, mas posse de bola a chegar à área do adversário, pela direita, pela esquerda, por dentro. Não conseguimos fazer golos, e isto faz-se golos e acabamos por perder o jogo. Esse aqui é o ponto, né? Bahia teve volume, mas no último terço do campo faltou o gol. E como a gente conversou, como a gente já vem falando aqui, o Atlético Mineiro fez um,
Aí ele recuou e ficou aproveitando os contra-ataques, aproveitando a velocidade dos jogadores, do trio lá na frente, né? A impressão é que o time do Bahia, a zaga, ele é um pouco, a impressão é que ele é um pouco lento na recomposição. Então nós temos, a gente atua com a linha de defesa muito alta, com uma recomposição lenta. Então, quando leva um contra-ataque, sobra lá para Marcos Felipe. Um ataque que acaba pecando, né? O Bahia chega bem, mas finaliza mal. E a equipe do Galo, quando chegou, aproveitou. E poderia ser até pior, né? Se não fosse a defesa do Marcos Felipe com o Paulinho cara a cara. Porque depois do golo, o Atlético entra naquilo que está absolutamente confortável, que é, tem o jogo a seu favor com o resultado, tem 3 setas na frente e um jogador como o Hulk que fica com a bola e ativa os contra-ataques, bolas nas costas. Nós queremos atacar com a equipa alta e com a linha alta para somarmos gente no bloco adversário e conseguirmos ter triangulações e chegar por dentro e por fora à área adversária. O jogo muda depois do golo, porque de facto o adversário fica um bocadinho mais confortável, ativando os jogadores da frente, ganhando velocidade. E isso foi definitivo. Nós não deixámos de nos assumir, tivemos menos critério, o cansaço foi só acumulando, tivemos menos critério e acabámos de ser penalizados. Professor, o senhor fala a respeito. Ele fala da questão da linha alta, né? É interessante aí, é o seguinte, quando você trabalha com a linha alta e o time perde a bola, os jogadores que estão, eles têm que fechar, né, a possibilidade de passe do jogador. E aí, como o próprio Mister falou aqui, a bola chegava nos pés do Hulk, né, que tem muita qualidade, e ele, levantando a cabeça, ele conseguia botar a bola onde ele queria. Por isso que nós vimos alguns lances de perigo no contra-ataque. Respeito do gol e dar um conforto ao Atlético, mas no caso ao Bahia, porque só mexer somente aos 30 do segundo tempo, quando tomou um gol logo aos 3? Porque tomar o gol não significa que as coisas estejam mal. A gente tomou o gol numa chegada do adversário, entramos bem outra vez na segunda parte, entramos a chegar, temos várias situações de cruzamento em que a bola ou vai para um defesa ou vai para onde não tem ninguém. O último passo, a última definição continua-nos a falhar e a penalizar, não só as finalizações no golo. Eu faço substituições ou por cansaço ou por falta de rendimento, ou às vezes por causa de cartões amarelos que possam penalizar o jogador com expulsão. Senti que naquele momento os jogadores que estavam a dar garantias. A partir do momento em que eu senti algum cansaço e senti o tempo a passar, quis arriscar um bocadinho mais com as substituições, o Rafa já com queimbras. Eu entendo que às vezes já fiz substituições aos 30 minutos e aos 35, não há um timing. Assim, eu faço sempre substituições analisando o rendimento da equipe. Ou seja, ele falou aí, não fui eu que, não é inferência minha, é o que ele falou. Ele faz substituições ou por cansaço, né? Ele faz basicamente substituição por cansaço. Ele não faz substituição por cansaço, por cartão. Ele não faz substituição para mudar a estratégia. Então, se ele bolou a estratégia de jogo para jogar dessa forma, ele não muda a estratégia. É isso que ele falou aí. Esse é que é o ponto. Então, muitas vezes, os adversários, eles mudam a estratégia, a gente não muda a nossa. Em relação ao Biel, chamou a atenção, ele está na relação e ele tomou um terceiro cartão. Qual era a programação a respeito de um possível retorno do Biel? Porque contra o Bragantino ele não vai poder estar em campo. Sim, o Biel vem de lesão, era algo que eu queria em função daquilo que o jogo me desse ou não, poder metê-lo, poder colocá-lo. O jogo caiu para o outro lado e, portanto, decidi poupar o Biel, para não arriscar o futuro dele. Agora, quando ele fala que caiu para o outro lado, Biel joga na esquerda. Então, como o jogo caiu para a direita, ele não arriscou o Biel. Você tem um Bragantino em casa, uma virada de turno, e no primeiro turno abriu o marcador e foram 2 vacilos ali individuais que tomou uma virada. Como é que vai ser agora, Paiva, essa semana, essa virada para dar uma retomada no Brasileiro, porque o Bahia pode voltar à zona do rebaixamento? Há uma coisa que é certa, o elenco melhorou, a qualidade do treino melhorou, por causa da melhoria do elenco. As semanas largas de treino têm-nos ajudado a ser mais equipa, e eu acho que nestes jogo Corinthians, jogo da América hoje, São Paulo, a espaços,
temos sido muito mais equipa, com muito mais ideias, muito mais compacta do que éramos antes, porque temos tempo de treinar e de trabalhar. É mais uma semana que nós temos larga para preparar a equipa, acreditar nas questões ofensivas de volume e de criação que nós temos, melhorar situações de finalização, mas acaba por ser sempre assim. As equipas que mais atacam normalmente às vezes são penalizadas num ou noutro detalhe, ou num contra-ataque, ou numa genialidade dos adversários. Hoje a jogada na grande oportunidade, tirando a grande defesa do Marcos, em organização do Mineiro, foi uma jogada de envolvimento por dentro, onde eu digo que devíamos estar mais fechados e não tivemos. Como te digo, continuar a trabalhar, aproveitar estas semanas largas, porque eu sinto a equipa a melhorar. Não traz resultados, é verdade que não traz, mas se olharmos para aquilo que a equipa está a fazer, na minha ótica, está claramente a melhorar e a crescer. Na coletiva passada, o senhor falou a respeito da escolha pelo Rezende no meio campo e tirar o Acevedo, só que ninguém perguntou a respeito da volta do Vitor Hugo. Qual foi o critério para o Gabriel, que vinha tão bem, ter sido sacado do time? Critério de experiência, critério de qualidade. É um zagueiro com uma história no futebol brasileiro importante, que vem da Europa. Nós queríamos muito o Vítor. O Vítor chegou numa adaptação difícil, com o problema do falecimento da mãe, com a percepção das nossas ideias em questão de linha defensiva. A partir de um determinado momento sentimos que o Vítor com o Canu faz uma dupla muito experiente, e nós neste momento, como temos e como estamos na classificação, precisamos de experiência, não invalidando o belíssimo trabalho que o Gabriel está a fazer, o seu crescimento individual. Só podem jogar dois. Está o Raul Gustavo a voltar e a treinar muito bem, está o Marcos Vítor e o David também a voltarem de lesão e a treinar muito bem. Temos 6 zagueiros de grande qualidade, eu tenho que escolher 2 e portanto tenho escolhido estes 2. O Cadu Santoro deu uma entrevista para os sócios essa semana e falou da situação do Juba, né? Agora, de forma oficial, falado pelo clube da chegada do Juba no mês que vem. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse jogador, o quanto que Juba pode agregar e melhorar essa equipe. Acho que o Juba, os números falam por ele, o número de assistências, o número de golos, inclusivamente na derrota que nós tivemos com o Sport Recife, ele foi um jogador determinante. Portanto, nós percebemos bem a qualidade dele, por isso o quisemos. Agora é que ele chegue, que perceba as nossas ideias e que ponha em prática a qualidade que tem e o seu pé esquerdo, que de facto é uma luva naquilo que é o nível de assistências e de finalizações. Tá aí o que falou o Mister, né? Falou sobre o Juba, nós já postamos aqui. Infelizmente o Bahia ainda peca nesse último terço do campo, né? Então, pecar ali no último terço, não fazer gols, quem não faz, toma. E é isso que acontece com o Bahia. O Bahia muitas vezes cria, né? Nós vimos aí que o Bahia criou muitas chances, mas ele não é efetivo. Então, para ficar na Série A tem que vencer jogos. Então, nós fizemos 19 partidas e nós só chegamos a 18 pontos. Então, nós precisamos torcer, né, para que, no mínimo, o passado se repita. Ou seja, torcer para que os 4 times que estão abaixo tenham a mesma performance do primeiro turno. Por quê? Se o Bahia também apresentar a mesma performance do primeiro turno, então a gente vai ficar aí na rabeta, na ponta, né? E nós vamos conseguir ficar na Série A. Ou a gente melhora para poder melhorar de nível, ou nós vamos ter um problema muito sério para um início de projeto, né? Que todo mundo chama de ano zero, né? Começar o ano zero voltando para a Série B, né? É uma situação ruim. Talvez começar o ano zero estando na Série B e ir evoluindo esse time para a Série A seria uma situação. Mas estar na Série A e cair para a Série B, você tem que voltar muito, provavelmente, no planejamento do Grupo City, né? É isso aí. Mas tá aí, encerrada a rodada 19, uma rodada em que o Bahia jogou bem, mas faltou o principal, faltou os gols, faltou o gol, né? Beleza? Então, ó, galera, nós vamos ficando por aqui. Bahia deve ter uma folga, Bahia deve ter folga segunda e terça-feira, ou folga na terça-feira e treino na segunda. A gente vai informando vocês aí. Mas
o final do jogo foi Atlético Mineiro 1, Bahia 0. E a gente encerra aqui o nosso pós-jogo Estádio Esquadrão, beleza? A gente agradece, pedindo a você aqui, ó, para se inscrever no nosso canal e a gente se despede. Valeu? Um abraço e já fui, papá! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.